E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a Guerra Fria, que foi um período de rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, onde ambos queriam ser a maior superpotência mundial logo depois da Segunda Guerra. A União Soviética, ela expandiu o comunismo libertando os países vizinhos do nazismo alemão. Com isso, os Estados Unidos, ele começou a se sentir ameaçado. Então, por isso, os Estados Unidos e aliados, eles criaram, primeiro, a CIA, que é uma agência secreta com autorização de interferir nos assuntos de outros países. Também teve o Plano Marshall, que foi uma ajuda financeira para a reconstrução de países capitalistas europeus, com o estrago que a Segunda Guerra Mundial fez lá. E também teve a OTAN, que foi uma aliança militar entre os Estados Unidos e seus aliados. E a União Soviética, ela não ficou para trás, então por isso ela criou a KGB, a sua própria agência de serviços secretos, a Comecon, que foi uma ajuda mútua financeira para os países comunistas, e por fim o Pacto de Varsóvia, que era uma aliança militar entre os seus aliados. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela saiu derrotada e com isso ela ficou sobre duas áreas de influência. Uma que era sobre a área de influência dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França, e a outra sobre a área de influência da União Soviética. Com o tempo, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra decidiram devolver o território deles para o governo alemão, mas a União Soviética não. Com isso, a Alemanha foi dividida em dois países. A República Democrática Alemã, que era comunista, e a República Federal Alemã, que era capitalista. Bom, e Berlim, ele tinha um assunto muito particular, onde Berlim, parte dele era ocidental, ou seja, era capitalista, e outra oriental, ou seja, o lado oriental, ele era socialista. Com isso, Berlim, eles podiam, os cidadãos de Berlim, eles podiam passar livremente, por exemplo, de ocidental para oriental e vice-versa. Só que alguns de Berlim Oriental começaram a ficar insatisfeitos com o governo da União Soviética, por isso eles fugiam para Berlim Ocidental. Com isso, a União Soviética decidiu fazer o Muro de Berlim para poder evitar a passagem. Houve várias disputas entre a União Soviética e os Estados Unidos, entre elas a corrida espacial, que era para ver quem conquistava primeiro o espaço e mais para frente quem chegava primeiro à Lua. Também teve a corrida armamentista, que era uma disputa para ver quem desenvolvia a arma com maior poder destrutivo. Com a corrida armamentista teve a crise dos mísseis, onde os Estados Unidos encontrou mísseis soviéticos em Cuba, que foi uma resposta da União Soviética para quando os Estados Unidos colocou mísseis deles na Turquia. Com isso, teve muita pressão de ambos os lados para poder retirar os mísseis desses países e teve 2 semanas aproximadamente de negociação entre os representantes dos Estados Unidos e da União Soviética para poder retirá-las. E esse foi o período em que o mundo esteve mais perto de uma terceira guerra mundial. A Guerra Fria também influenciou o acontecimento de várias guerras, que inclui a Guerra das Coreias. Com o final da Segunda Guerra Mundial, a Coreia foi dividida em 2 zonas de influência, uma pelos Estados Unidos e outra da União Soviética. A Coreia do Sul estava sob influência dos Estados Unidos e a do Norte da União Soviética. A do Norte tentou juntar as 2 Coreias para ser uma só novamente, o que gerou a Guerra das Coreias, e elas continuam separadas até hoje. Também houve a Guerra do Vietnã, que foi dividido em Vietnã do Norte, que era comunista, e Vietnã do Sul, que era capitalista. A expectativa era que eles se unificassem por meio da realização de eleições. Só que os Estados Unidos, eles estavam com receio de, nessas eleições, os comunistas ganharem. E se eles ganhassem, haveria a possibilidade de países vizinhos se tornarem também comunistas. Então os Estados Unidos falou assim, não vai haver nenhuma eleição. Com isso, o Vietnã do Norte começou a lutar contra o Vietnã do Sul e os Estados Unidos decidiu intervir no meio da guerra. E o que aconteceu? Os Estados Unidos saiu totalmente derrotado e houve a unificação novamente. O fim da Guerra Fria, então, acontece a queda do Muro de Berlim e o fim do Pacto de Varsóvia com o desmembramento da União Soviética. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a Guerra Fria. Aqui embaixo na descrição há alguns exercícios se vocês quiserem conferir os seus conhecimentos. Já se inscrevam no canal, deixem o seu like e tchau!